Fala aí, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar do argparse do Python para você criar suas ferramentas de linha de comando de uma forma moderna, segura e para você já ter uma API para você se comunicar com o seu programa. E aí eu vou criar esse vídeo aqui de uma forma que ele vai servir para dois tipos de perfil de desenvolvedor. Pode ser um desenvolvedor que não sabe, nunca utilizou o argparse, por exemplo, ou desenvolvedor que já sabe o que é o argparse, porque eu criei isso aqui num formato de desafio, vamos falar assim. Porque o que acontece? Eu criei o projeto em si, e aí eu já fiz o projeto já esperando que alguma coisa vá se comunicar com esse projeto por fora, e essa coisa poderia ser o argparse, poderia ser um controller, poderia ser qualquer coisa que você fosse utilizar, que nesse caso vai ser o argparse. Só que eu fiz de uma forma que eu vou te dar as opções aqui, dessa forma aqui, ó, por exemplo, aqui no projeto que eu tô aqui, eu vou deixar o link para você baixar, eu vou te explicar tudo bonitinho aqui. Mas aqui no projeto eu deixei as regrinhas aqui, então tipo assim, uma das regrinhas para você entender, todos os helps da nossa ferramenta de linha de comando podem ter syntax highlight, eu vou te mostrar como fazer isso. No meu help principal, o aplicativo aqui eu vou te mostrar também, vai chamar task. No meu help principal, quando eu colocar task -h ou -help, eu quero ver essas opções aqui como se fosse um desafio mesmo. E aí você vai montando. Ó. Aqui para baixo eu tenho um subcomando, então seria task create, e aí nesse subcomando eu teria o nome do subcomando, eu teria aliases, né, no caso que seria basicamente um apelido, eu posso usar create, new ou add, e daí dentro desse comando eu tenho a descrição, que vai ser essa aqui, o epílogo, que vai ser isso aqui, quais são os argumentos que ele vai receber, que é -t ou "-task", e assim por diante, tá? E aí a gente vai montando isso aqui juntos. E aí eu tô te falando que isso vai servir para dois tipos de desenvolvedor, porque se você já sabe o argparse, vai aí na descrição do vídeo, pega o link desse repositório, eu vou te mostrar aqui, porque vai ter algumas nuances aqui que eu já vou te explicar. Mas pega o link do que eu vou te explicar aqui bonitinho e tenta montar esse projeto com o que você sabe. Talvez você veja alguma coisa que você ainda não sabe, ou talvez você aprenda alguma coisa nova e assim por diante. E se você nunca utilizou o argparse, é só você seguir o vídeo que eu vou fazer isso aqui tudo com você. E aí eu te falei que tinha algumas nuances, que é o seguinte, eu criei nesse repositório uma nova branch aqui, que é essa Start Argparse, que é basicamente uma foto desse projeto agora. Ou seja, agora eu acabei de criar esse projeto, eu não tenho o CLI, que eu vou te mostrar ali, pronto. Eu não tenho nada escrito ali. Então você pode pegar essa branch aqui desse repositório e começar do zero. Não vai ter nada do CLI ali, que eu vou te mostrar depois. Agora, se você pegar a branch main, é o que eu vou comitar agora. Então as coisas que eu vou fazer, eu já vou comitar nesse repositório e já vai ter o projeto final nessa parte aqui agora. Então, por isso que eu tô te falando que você tem que baixar essa parte dessa branch, a parte aqui. Eu até deixei escrito aqui, ó, o seguinte: como começar? Se você não tem Git, não sabe utilizar o Git, ou por algum motivo você não quer utilizar o Git, você pode simplesmente clicar aqui, ó, e isso aqui vai baixar aquela branch lá, você baixa ela zipada, descompacta, e você vai ter o projeto aí no seu computador. Se você já sabe utilizar o Git, tudo isso que eu tô te falando está escrito aqui, você pode vir aqui, ó, e clonar o repositório. Então você clona lá o repositório com o git clone, entra na pastinha, e aí você faz o checkout para aquela branch lá que eu tô falando, para você ter a ferramenta ali, CLI, zerada. Depois, aqui é só você ou ativar o seu ambiente virtual com pip, né, no caso, ou o que eu recomendo você utilizar agora é UV. É só você falar UV Sync. Esse projeto, ele foi criado baseado no projeto que a gente fez do Ambiente Python 2025 nos vídeos anteriores. Então, se você não viu esses vídeos, são 3 vídeos aqui, onde a gente cria um ambiente Python moderno utilizando o pip, que é o que você viu ali atrás, no outro projeto, ou o PyEnv, para você trocar a versão do Python caso você queira, ou o que eu recomendei lá para você, utilizar UV agora, que é bem mais simples de você trabalhar do que você ficar preocupando com o ambiente virtual, essas coisas todas ali. Beleza? O meu projeto, ele está aqui, ele não foi iniciado ainda, e como eu comentei com você, eu estou utilizando o UV. Então, UV Sync, basicamente, ele vai já criar o meu ambiente virtual. Ó. Você viu que é bem mais simples, né? Ele cria o meu ambiente virtual, já fez a build aqui em formato editável desse projeto, isso quer dizer que eu já tenho esse comando task aqui para mim, ele já instalou tudo que eu vou precisar. Inclusive, eu estou utilizando nessa ferramenta aqui o reach para
ter um print mais colorido, mais bonitinho ali, e o Rich argparse, que é o que eu vou utilizar para fazer a syntax highlight da minha ferramenta de linha de comando. O resto aqui é o projeto em si, que é a task que eu criei aqui, esse comando, e o tinydb, que eu já falei nesse canal também. Então, se você pesquisar Otávio Miranda tinydb, você vai entender o que é esse tinydb, que é basicamente eu criar uma base de dados em JSON, poderia ser outro formato, mas é eu criar uma base de dados em JSON aqui e salvar coisas dentro dessa base de dados. Conforme eu comentei com você, esse projeto já está pronto, mas ele não tem interface. Então eu não tenho como me comunicar com esse projeto ainda. E é isso que a gente vai fazer. A nossa tarefa aqui, como eu falo lá no desafio, é basicamente chamar estes comandos que estão aqui nos runners. Nesses runners, na verdade eu só tenho um runner, né, que é o que inicia o meu projeto. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que preencher este método, por um exemplo, tá? Estou pegando um deles só. Eu tenho que preencher este método, e este método aqui, ele espera receber argumentos, que vão vir do argparse, e aí ele vai converter esses argumentos num dicionário, vai mapear esse dicionário para o que eu preciso lá dentro, e depois ele vai criar essa coisa que eu estou trabalhando aqui dentro de um repositório que vai salvar esses dados dentro de um JSON. Depois você pode olhar aqui tudo que tem aqui, ó, tá? Tem várias coisas aqui, talvez a gente toque em alguns pontos aqui para a gente entender melhor o que a gente está fazendo, mas não é relevante para a gente. Isso é só um projeto que eu já tenho, que eu queria trazer um negócio mais real para você e não ficar só dando print na tela. Lógico que a gente vai dar os prints na tela para a gente entender o que está acontecendo, mas como eu te falei, eu queria trazer um negócio mais real para você. Esse projeto, ele é iniciado por aqui, ó. Nesse Project Scripts, ele é iniciado por este comando aqui, task. Então, eu vou sempre utilizar o comando task quando o meu ambiente virtual estiver ativo ali. E aí, esse task, ele chama isso aqui, ó. É um pacote que é chamado de task. Dentro desse pacote tem um módulo Python chamado CLI. Dentro desse módulo Python CLI tem uma função chamada run, e essa função inicia tudo. Então, se a gente for aqui, ó, eu comentei com você lá no vídeo do ambiente que eu coloco tudo dentro da pasta src, mas é como se ela não existisse, por isso que a gente não vê referência a ela aqui, né? Aqui no Scripts a gente não vê nada falando de src, mas basicamente porque ali é a raiz do meu projeto, basicamente. Então aqui eu tenho o pacote task. Dentro do pacote task eu tenho uma ferramenta, um módulo chamado de CLI. Dentro do módulo CLI eu tenho a função run. Essa função run, neste momento, ela só limpa o terminal. Essa função clear só executa um clear ou CLS lá no seu terminal para limpar o terminal e chama essa outra função que é chamada de build parser, que é essa função aqui em cima que só fala assim, ó, it works. Ela dá um print na tela falando para a gente, beleza, está funcionando, agora é só escrever o argparse. Então vamos testar se está funcionando. Eu vou ter que matar o meu terminal, senão eu vou ter que subir o meu ambiente virtual, porque neste momento, se eu não me engano, ó, eu não tenho o comando task. Tá vendo? Por quê? Porque o meu ambiente virtual não está ativo. Então eu teria que ativar o meu ambiente virtual dessa forma, ou simplesmente nesse editor que ele já sobe o ambiente virtual automaticamente para mim. Então se eu só fechar e abrir, como eu já criei um ambiente virtual com o UV Sync, ele já sobe um ambiente virtual aqui para mim, ó, e aí agora eu já tenho acesso ao comando task. O comando task simplesmente fala it works, conforme a gente falou, porque ele chama aquele pacote, aquele módulo, aquela função lá dentro. Pronto, então a partir daqui a gente sabe agora então que a gente pode começar a fazer os comandos que a gente precisa. O guia dos comandos está aqui. Então vamos seguir esse guia aqui para a gente entender. Ó. Nas regrinhas lá do jogo, eu preciso ter esse opcional aqui, que eu vou te explicar aqui, que é colocar o syntax highlight ali, e também fazer essa parte do help principal aqui, que é quando eu digitar task -h ou task -help, task -h ou task -help, eu quero ver um help aqui. E isso o argparse é que vai fazer para mim. Então, iniciando, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui dentro da onde está it works, eu vou simplesmente falar parser e vou criar o meu parser principal, é o meu help principal ali da minha linha de comando, onde eu vou iniciar tudo ali, e aí depois a gente vai colocando as outras coisas aqui. Então eu vou falar argparse do Python, já vem com Python isso aqui, então é um auto-import, mas se você quiser, ó, você pode importar manualmente, import argparse. E daí aqui eu vou fazer o seguinte, .argument parser, e aqui dentro eu vou passar algumas informações baseadas no que tem ali naquele repositório. Inclusive também nessa função eu quero retornar
esse parser, porque eu vou utilizar ele aqui abaixo, ó. E aí, eu estou criando isso aqui dentro de uma função chamada de build parser, porque você pode ver muita gente criando o argparse fora aqui, solto aqui no módulo. Mas eu estou criando assim para ficar de um jeito mais realista, caso você vá testar isso aqui, porque senão fica complicado você escrever testes para isso aqui, caso você não tenha essa função que cria o seu parser. Fica mais fácil você testar assim. Então, eu estou escrevendo assim, mas não precisaria ser escrito assim. E aqui no parser, aqui embaixo, ó, no run, eu vou pegar o parser. E para começar tudo, quando eu quero ver o que eu tenho de argumentos nesse argparser, eu pego args igual a parse arguments. Isso aqui, fugiu da memória. Então, eu faço um parse dos argumentos e, no final das contas, eu teria aqui um print args. E aí, aqui a gente vai vendo o que ele está gerando, baseado no que a gente está fazendo aqui em cima. Então, se a gente olhar, nesse momento a gente não tem nada, mas ele já muda um pouquinho aqui, porque ao invés de it works, agora a gente já deve ver uma espécie de help ali. Então, ó, você já vê um usage, qual que é o uso do seu programa. Isso aqui é importante, tá? Porque ele está pegando automaticamente esse nome. A gente não quer isso, eu vou te mostrar. E ele te fala, olha, nesse momento você só tem o "-h", que o "-h" vem automaticamente com o argparse, que é basicamente o help, né, "-h" ou "-help", que mostra essa mensagem e sai. Simples assim. Então, o que eu estava te falando aqui é que isso aqui é importante por conta do seguinte: eu poderia querer executar esse programa dessa forma aqui, ó, simplesmente chamando Python src task cli.py "-h". Isso funciona. Só que vai mudar o task ali, ó. Você vai perceber que ele vai automaticamente mudar o task para o nome do módulo que eu estou executando. Isso aqui acontece porque ele está pegando lá o sysargv, o argumento 0 ali. Então, a gente não quer isso dinâmico desse jeito. Eu quero escrever o nome do meu parser, então, do meu programa, né? Então, aqui a gente coloca prog igual a task. Isso aqui é o que vai ser exibido lá sempre agora. Não, independente do jeito que a gente chamar isso aqui, ó, ele vai exibir task lá, mesmo que eu execute um módulo diretamente. Maravilha. Outra coisa que eu tenho ali na regrinha é colocar a descrição. E aqui na descrição e no epílogo, aqui embaixo, eu vou ter uma descrição desse comando, o que eu tenho lá bonitinho, e no epílogo eu vou ter uma parte final, que fica mais próximo da onde a pessoa digita o comando. E aí essas duas informações podem ser utilizadas para você dar ajuda para quem vai utilizar a tua ferramenta de linha de comando. Deixa eu copiar isso aqui, ó, e colocar lá só para você ver, ó. Aqui, ó, na descrição, eu vou pôr assim, ó, description. Ok, eu vou utilizar aquela string de multilinha do Python, que a gente costuma chamar isso de docstring, mas é uma string multilinha. E eu vou colar aquilo lá que eu copiei lá, vou até dar uma indentação maior aqui, e pronto, agora a gente tem a nossa descrição. Então, em teoria, se eu executo isso aqui, agora você vê essa descrição aqui. Mas percebe uma coisa que aconteceu aqui. Se você perceber, não tem nenhuma quebra de linha, nenhuma indentação, nada aqui do jeito que está escrito lá. Então, ele está tirando o formato disso. Se você quiser manter esse formato aqui, e aí eu vou te mostrar um hackzinho interessante, porque isso gera também probleminhas aqui, mas se você quiser manter esse formato, você pode mudar a formatter class aqui, que por padrão é help formatter. Esse é o padrão, argparse.help_formatter. A gente pode trocar esse help formatter para raw. Esse raw aqui tem duas opções, raw text help formatter e raw description help formatter. A diferença aqui é que o text help formatter, ele mexe em todos os textos. Então, o texto de help, description e epilogue, esses três textos vão ser formatados. Enquanto que no outro aqui de baixo, que é o description help formatter, ele só mexe no description e no epilogue. Por que isso é interessante que eu tô te falando? Eu gosto de manter o help como uma linha só mesmo, e curta. Porque nesse help é basicamente um resuminho que a pessoa vê do que aquilo faz. Então, se ela digitar lá help, ela vai ver isso, né, quantos comandos você tiver ali, e uma ajuda na frente. E aí, se ela quiser saber mais, ela pode ir naquele submenu, naquele subcomando e pedir o help daquele subcomando. Então, eu prefiro manter mais curto esse help. Por isso que eu prefiro utilizar raw description help, porque ele não vai mexer nessa linha de help. Agora, se você quiser colocar todos com quebra de linha, tanto o help quanto o epilogue, quanto esse description, você pode utilizar o outro lá, que é o text help formatter. Então, olhando aqui agora,
a gente tem agora as quebras de linha e a indentação. Só que a indentação, para mim, é um problema, porque eu não quero esse espaço aqui, porque isso vai fazer eu ficar dependente dessa indentação aqui. Se eu, por exemplo, em algum momento não quiser, isso vai fazer o meu programa ficar sem essa indentação. Então, o que que eu faço nesse caso aqui? Eu posso utilizar uma outra função do Python, um outro módulo aqui do Python, chamado de text wrap. Esse text wrap, ele tem dentro dele uma dedente, acho que é isso mesmo, dedente. Isso aqui vai tirar a indentação ali, mas vai manter as quebras de linhas. É basicamente um formato que você vai utilizar aqui para ele formatar o seu texto de uma forma mais inteligente, porque ele mantém as quebras de linha, mas ele remove essas indentações aqui. Então, voltando, ó, você não tem mais aquelas indentações ali. E aí, vamos colocar agora o epilogue aqui também, ok? Esse trechinho de baixo até não tem quebra de linha ali, mas só para você ver, ó, eu vou colocar o epilogue, vou colocar lá a multilinha, porque é muito longo o texto para eu publicar tudo de uma vez, e eu vou colar isso. E aí, já para aproveitar, eu vou usar essa mesma coisa aqui, ó, para eu tirar aquela indentação que a gente já viu aqui agora. E aí, voltando e executando, o epilogue aparece aqui embaixo aqui. Inclusive, a gente tem alguns que são maiores, ó. Aqui embaixo, ó, do create, eu exagerei um pouquinho só para você entender como é que isso fica ali. Outra coisa é aquela syntax highlight aqui no caso, que aqui vai ficar um textinho branco, não vejo problema nisso. Mas se você quiser deixar mais bonitinho, eu achei uma ferramenta. Na verdade, eu estava buscando um negócio sobre o reach, acabei achando isso sem querer, que foi essa coisa aqui que eu coloquei no meu pyproject.toml, que é essa dependência aqui, ó, reach traço argparse, e isso aqui já faz automaticamente para automaticamente não, né? Quando a gente formar lá, ele vai fazer para a gente automaticamente o syntax highlight da sua ferramenta de linha de comando. Então aqui, ao invés de utilizar argparse aqui no formatter, eu vou importar o reach argparse. E aí eu vou utilizar o reach argparse no lugar aqui do argparse, e dentro dele os nomes são relativamente diferentes, mas refletem a mesma coisa. Então, se eu quisesse help formatter, eu teria lá a classe, ó, help formatter, aqui chama reach help formatter. Se eu quisesse aquela raw text help formatter que a gente viu antes, seria essa aqui. E eu tenho a description aqui também. Então é só colocar, é a mesma classe que eu estava utilizando, você vai ver que não vai sair nada do lugar, mas vai colocar uma cor ali. E aí a corzinha fica bonitinha aqui para mim, ó, tá vendo? Mas os textos continuam branco, que é basicamente para te mostrar, olha, isso aqui é um texto normal, isso aqui é uma opção. Ó, isso aqui é uma opção, isso aqui é uma opção, isso aqui é um texto. E aí lá em cima, ó, esse aqui é o comando, isso aqui é um texto, e isso aqui é uma opção. Então ele vai colocando esses coloridinhos, que é o syntax highlight, para a gente conseguir entender melhor esse comando aqui. Então, deixa eu só ver se eu não estou esquecendo nada, porque eu já tenho esse código feito aqui do lado aqui, ó. E aí, só para eu não deixar nada de fora, eu vou olhando nele ali, para a gente ver se eu não estou deixando nada de fora. Ok, então agora eu preciso partir para o próximo aqui. O próximo é esse subcomando aqui, create. Esse subcomando create, ele eu vou utilizar como um subparser. Um subparser, ele basicamente ele vai utilizar um negócio que é chamado de argumento posicional, por conta do seguinte: quando eu tenho um argumento dessa forma aqui, ó, como é o git, por exemplo, git add, git checkout, git commit, são comandos que não tem essa flagzinha aqui, ó, que é o menos ou menos menos. Isso aqui é chamado de argumento posicional. Aqui ele não vai ser necessariamente um argumento posicional, ele vai ser um subparser, mas ele funciona da mesma forma que um argumento posicional aqui, que é para você entender, caso você queira, ao invés de colocar o traço T, que é o que eu prefiro utilizar, as flagzinhas, você pode criar também argumentos posicionais. O problema dos argumentos posicionais aqui é que eles dependem da posição. Esses outros argumentos que têm nomes aqui, que são as flags, eles não precisam da posição, porque você passa o argumento, então não importa a ordem que você passar. Por isso que eu prefiro usar esses aqui. Mas, conforme eu estou te falando, depende do que você está criando, porque igual nesse caso aqui, a gente vai ter que ter esse subcomando aqui para a gente conseguir distinguir, porque se você observar aqui, o que eu tenho? Eu tenho esse subcomando create, e aqui para baixo eu tenho várias opções, né? "-t", "-d", "-tag", "-p". Mas lá embaixo eu tenho um outro comando que é o search,
que ele tem também as mesmas opções, só que de um formato um pouco diferente. Então ele também tem "-t", "-d". Então é como se fosse quase que um namespace. Eu estou basicamente colocando um namespace. Olha, quando for create, esses são os argumentos que eu vou utilizar. Quando for search, esses são os mesmos argumentos, basicamente, mas eles são argumentos diferentes que vão fazer outras coisas ali dentro do nosso projeto. Para a gente fazer isso, a gente pode criar subparsers aqui. Para criar esse subparser, a gente pode fazer subparsers igual a parser, que é o meu parser principal, e falar add subparser, ou subparsers, né, no plural. E daí, aqui, o que eu vou falar? E aí, aqui tem um negócio interessante, para você já começar a entender. Percebe que aqui embaixo eu estou dando print dos args, né? E aí a gente ainda não está olhando esses prints, né? A gente só está olhando a help. Mas se eu tirar essa flagzinha de help, eu vou ver isso aqui. Esse namespace, ele é basicamente o que o argparser me retorna. Esse argparser aqui, ele vai ter chaves aqui dentro, que é o que eu vou utilizar. Então eu vou ter lá, dentro de args aqui, eu vou ter lá embaixo lá, né? Eu vou ter args ponto alguma coisa. O que eu quero saber aqui dentro? Eu quero que, quando eu chamar create, search, add, qualquer coisa que eu for chamar assim, eu quero que isso venha em uma chave chamada de command aqui dentro para mim. E aí, para eu saber que isso aqui é um command, ao invés de ser algum valor mesmo real, eu vou fazer assim, ó. Eu posso direcionar esse parser aqui que eu estou colocando, esse e todos os outros que eu vou fazer, para um destino qualquer. Então, eu vou colocar qual que é o destino desse argparser, a chave desse subparser, a chave command. Então, essa chave command, quando eu fizer agora o parse lá, ele vai vir aqui, ó. Tá vendo que eu não chamei nada? Aí ele falou command igual a none. Isso já é um ponto aqui pra gente. Se eu chamar task sem nada, o que vai acontecer? Ele vai gerar esse command, essa chavezinha command, e eu vou ter que fazer um if lá dentro do meu programa. Eu vou falar, olha, se command for none, não faça nada e tal. Ao invés disso, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente falar que isso aqui é required. Ele é required. Todos os subparsers que vierem daqui vão ser required. Agora, ele não vai nem chegar a executar aquele print lá, porque o argparse, ele vai simplesmente levantar um erro, exibir esse erro para o usuário, para ele entender o que está acontecendo, e vai dar um system exit, ou seja, vai sair do programa. Então, agora, se eu executo isso aqui sem passar nenhum subcomando aqui agora, ele vai simplesmente matar o programa, falar, olha, o seu task gerou um erro. O argumento seguinte aqui é requerido, que é o command. E aí você não passou o command, então não funciona. Se eu passo o create, agora ele sabe que o meu, ó, deixa eu ver aqui, ó, o create não veio nada aqui. Ó. O porquê que não veio nada aqui? Porque eu chamei o create no argparse. É porque eu não tenho. Acabei de pensar aqui, eu criei aqui, mas eu só criei o subparser, mas eu não criei nenhum subparser, né? Vamos criar isso aqui só para a gente ver como é que isso fica lá. Então aqui eu vou falar o seguinte, ó, create parser. Então esse é um subparser que vai ficar atrás do comando create. Então aqui eu vou pegar o meu subparsers lá e vou falar .add parser. E aí agora eu estou criando dentro desse subparser um novo parser que vai chamar create. E aí aqui eu passo um argumento posicional. Aqui na verdade não é um argumento, é mais um name mesmo para esse parser, mas é o nome que eu chamo lá quando eu executo o meu comando. Então create, e aí eu posso falar o que eu quiser aqui dentro do create. Eu posso colocar inclusive help aqui bonitinho dentro dele. Deixa eu deixar assim, ver se funciona já. Ó. Vamos dar um create, aí agora sim, ó. Então, esse comando ó, é o create. Se eu chamasse outra coisa, não funcionaria. Por exemplo, search, que é o que a gente vai ter depois. Ele não funcionaria porque a única opção que eu tenho aqui é create. Choose from create. Mas aí a gente vai criando os outros depois. Esse parser aqui, ele vai ter coisas aqui, né? Então, ó, ele vai ter lá o nome do subcomando, a gente já criou. Aliases são apelidos para ele aqui. Então, quando eu chamar create, eu posso querer também chamar new ou add, isso funciona. Então, fica assim, ó, se eu for fazer isso aqui. Eu vou criar uma opção chamada de aliases. E aí, aqui dentro, eu vou passar uma lista de aliases, ou seja, new e add. E essas três coisas vão fazer isso aqui, ó. Você viu que agora ele já adicionou lá, ó, choose from, create, new e add. São essas únicas opções que a gente tem. Se eu chamar create, ele vai chamar o create. Se eu chamar new, ele continua chamando o command aqui, ó. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Porque o command, quando a gente for executar, eu vou tentar saber o que eu estou chamando ali. Então, se eu chamo new,
Depois eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, ó, porque do jeito que eu vou escrever o código, eu vou chamar esse runners. Esse runners eu quero chamar isso daqui, esse método create aqui. Por isso que eu estou colocando os nomes batendo, ó. Eu vou chamar search, eu vou chamar all aqui dentro dessa classe. Então tem que tomar cuidado com isso. Depois a gente olha isso também. Então, ó, agora vamos colocar o restante das coisas ali para a gente já ver um help bonitinho ali. Então ele tem um description, ele tem um epilogue ali. Então vamos colocar o description. E aí eu vou copiar aquilo que a gente fez ali em cima. Esse primeiro que a gente vai fazer vai ser mais demoradinho, porque eu vou te explicando tudo aqui. Os próximos a gente pode ir mais rapidinho, só copiando aqui e colando, porque vai ser só editar coisas que a gente já criou antes. Então aqui eu já tenho o description, eu tenho que fechar aqui embaixo, ok? Eu tenho o epilogue aqui, que vai ser a mesma coisa, eu vou até copiar aqui, ó. E eu acho que eu vou ter até help lá, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui já pronto pra gente, ó. Aqui tá o epilogue. E aqui, não tem help aqui. Não tem help, mas tem argumentos que a gente vai colocar aqui dentro. Que é basicamente onde a mágica acontece, né? Porque ali nos argumentos é que a gente faz o nosso código funcionar, né? Bonitinho. Mas aqui é só mais, assim, visual, né? E se eu tenho que colocar isso aqui de novo, ó. Formatter class, porque senão ele vai pegar o padrão. Então, eu vou colocar o formatter class, e aí agora a gente tem o nosso new ali funcionando, mas se eu der um "-h", você tem isso aqui, ó. O nosso help, ele já te fala, olha, o uso disso aí é o seguinte, você pode chamar help com uma flagzinha de H, e aí vai chamar o help, mas você pode utilizar os comandos, aqui, isso aqui é opcional, tá vendo? Mas você pode chamar o comando ou create, ou new, ou add, e daí ele te fala a help que a gente colocou lá bonitinha, e aqui embaixo ele te fala positional arguments. Esse positional arguments, como eu comentei com você antes, é um pouquinho diferente das flagzinhas que a gente utiliza, porque o positional argument depende da posição onde ele aparece. Então, se você mudar a ordem de um positional argument, ele não vai funcionar conforme você espera, porque ele vai ficar fora de ordem. Por exemplo, pensa assim, ó, se você usa um comando mv, aqui você está vendo que você tem o mv aqui, é o comando aqui do Unix, que é basicamente para mover o arquivo, esse arquivo, para este local. Está vendo que isso aqui é argumento posicional aqui, né? O que acontece aqui? Se eu inverter essa coisa aqui, vai ter um resultado completamente diferente, concorda? Por quê? Porque eu não tenho um flag aqui falando menos source ou menos entrada, nada. Então, isso aqui, o que manda é basicamente a posição. Isso é um argumento posicional. Então, quando você fala positional arguments, significa basicamente que a posição aqui importa. A diferença entre o positional arguments e as options aqui é o traço. As options vão ter um tracinho ou dois tracinhos. Um tracinho significa a forma curta. Dois tracinhos, a forma longa daquilo lá. E, geralmente, a gente usa a forma longa como nome desse argumento lá no objeto. Então, vamos olhar isso aqui. Por enquanto, a gente não tem nada ali. Então, se eu tiro esse help, a única coisa que eu vejo eu preciso colocar um comando aqui, né? A única coisa que eu vejo é o command create. Ok, vamos colocar argumentos ali agora. Então, deixa eu ver qual argumento que eu preciso. Ó. Aqui eu deixei para você, ó. Os argumentos vão ser todos esses, mas vamos começar de um por um. Eu preciso desse argumento "-t", e "-task", forma curta e forma longa. Isso são flags, isso significa que esse argumento não depende da ordem, eu posso passar em qualquer ordem, e ele vai ter o nome do valor, sendo task, se ele é requerido ou não, ele é do tipo string, a gente vai validar esse string, e ele tem este help aqui. Então vamos lá colocar ele aqui. Para eu colocar esse argumento, eu vou chamar o meu subparser, que eu quero, no qual parser que eu quero esse argumento, que é o create parser, add argument, e aqui dentro eu vou passar, a primeira coisa, a forma curta, a forma longa, então vai ser "-task, e daí, depois disso aqui, eu vou colocar as coisas que eu preciso aqui dentro. Então, qual que é o tipo dele? É string. Em teoria, tudo já é uma string aqui. Então, você não precisaria se preocupar. Mas eu vou me preocupar por conta do seguinte, eu não quero uma string vazia aqui, e eu quero fazer essa validação pelo próprio argparse. Então, aí eu não preciso, novamente, de fazer um if no meu código. Eu sei que não vai chegar uma string vazia no meu código. Mas, vamos olhar isso aqui, ó. Isso aqui, esse type, ele é basicamente uma factory. Se você já trabalhou com programação, ou sabe os padrões de projeto, ele é basicamente uma factory que também valida o código. Então, entenda assim, eu passei aqui str, isso é uma classe do Python. Quando a gente quer converter alguma coisa em string, uma das formas seria basicamente a gente fazer str,
1, 2, 3 ou qualquer coisa, isso converteria isso aqui já é uma string, mas só para você entender, essa função é uma classe também isso aqui, mas isso aqui converteria isso aqui para uma string. Se fosse um número, por exemplo, a gente tentaria converter esse número em string. É exatamente isso aqui que o argparse faz. Então ele passa o valor dentro dessa classe e aí o que essa classe retornar é o tipo que eu vou ter aqui. Isso me permite fazer coisas interessantes. Por exemplo, se eu quisesse um caminho aqui, eu poderia utilizar path da pathlib e na hora que eu fosse usar esse valor já no meu programa, eu já teria esse valor já em formato de path da pathlib. E aí eu poderia fazer as validações já dentro de um caminho já do sistema. Eu já falei da pathlib nesse canal, só pesquisar Otávio Miranda pathlib, você vai entender do que eu estou falando. Mas me dá a opção também de fazer isso aqui, ó. Eu criei duas funçõezinhas simples aqui para você entender, que é o seguinte: validate str. Essa função, ela basicamente recebe um valor, que é uma string, e retorna uma string também. Então ela não vai fazer coerção de tipo aqui, ela não vai converter um tipo em outro. Mas o que ela vai fazer é o seguinte: tentar limpar os espaços, né, fazer um trim, né, nos espaços do começo e do fim dessa string. E se essa string ainda assim ficar vazia depois de eu tentar limpar ela, eu vou simplesmente levantar esse erro, argument type error, falando essa mensagem empty value. Então eu posso usar isso aqui, ao invés de utilizar a minha string que eu estava utilizando aqui, para validar essa string aqui. E quem vai tomar conta de chamar essa função, passar o valor que for recebido aqui dentro dessa função, vai ser o argparse. Então aqui a gente já vai ter duas coisas: validação e coerção de tipo. Eu poderia também converter isso no inteiro, se eu quisesse, e aí se acontecer um erro na conversão, o argparse toma cuidado, toma conta disso para você. Poderia, por exemplo, ser int aqui e funcionaria perfeitamente. Então vamos testar isso aqui, se já funciona. Vamos colocar o restante das coisas todas ali, ó. Requerido sim, ok. O tipo é string, a gente já fez isso. E o describe eu vou copiar ele aqui e colocar lá. Ok, aqui eu vou colocar o help. O help é um textinho simples de ajuda, geralmente um texto curto, uma frase só, porque você pode descrever melhor no description, né, conforme a gente viu ali para cima. E aí, aqui eu quero um required true. Isso significa que, se agora eu não passo esse argumento, ele vai gerar um erro falando: olha, estes argumentos são requeridos, o "-t" ou "-" task. Se eu chamar também o meu "-h" dentro do create, o create já tem a sua própria help interna dele, conforme a gente escreveu lá no parser. Então, use esse comando para criar uma nova task de forma rápida e eficiente. Isso aqui é texto de inteligência artificial, tá? É só um textinho rapidão que eu pedi assim para a inteligência artificial gerar, só para eu ter um texto para eu exibir aqui. Daí aqui tem uma coisa interessante, ó. Agora além do "-h" e "-" help, eu tenho "-t" e "-" task. E tem isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é a descrição do valor que eu quero receber aqui. Então eu posso mudar esse valor se eu não quiser. Ali já está um valor interessante, que é task mesmo. Mas eu poderia utilizar metavar aqui para falar o valor. Eu vou escrever só valor, só para você entender que vai mudar ali, ó. Então, escrevendo, ó, você percebe que eu chamo com "-t", "-task", ou "-t" ou "-task", valor. E aí a descrição, describes your task, que é o help dele aqui. E aí, assim por diante, a gente funcionaria. Mas eu vou manter isso aqui como task. E aí é basicamente assim que vai funcionar. Agora, se eu passo realmente o task, olha que interessante, "-t", fazer café, por exemplo, se eu executar isso aqui, ele chega lá dentro como sendo o comando que eu utilizei, create, ok. A task que eu utilizei é fazer café. Maravilha, funcionou e a gente está vendo aqui que veio como uma string aqui. Mas eu poderia tentar fazer uma coisa assim, ó, como eu te falei, se eu passasse uma string cheia de espaços só assim, aquela função strip do Python limpa os espaços do começo e do fim da string. Como ela está limpando, isso vai resultar numa string vazia. Como a string está vazia, eu já fiz isso lá naquela função, de levantar um erro, porque eu não quero uma string vazia. Então, se eu executar, ele me fala: olha, deu um erro aí na conversão de tipos, ele nem chega a chamar a nossa função lá, que a gente está dando print, e aí ele vem e fala o erro que você mandou lá, que é o empty value. Agora, se eu mando um valor qualquer, ele funciona perfeitamente, chama o nosso print bonitinho lá. Isso, novamente, eu te falei isso antes, né? Todas as coisas que eu vou tentar fazer aqui no argparse é para evitar que eu tenha que fazer isso no meu código. Então, não tenho que fazer if lá para ver se chegou o valor. Na verdade, nem é a função do meu código. A função do meu código em si é pegar o valor e jogar num JSON que a gente vai fazer quando a gente terminar de criar esse subparser aqui. Mas é pegar o valor,
gerar esse valor, jogar dentro de um JSON e depois, quando a gente buscar esse valor, exibir esse valor na tela. A função agora de validação, de receber os argumentos, é do argparser. Ou, se fosse um outro sistema, de um presenter, por exemplo, ou de um controller, de um validation, enfim, depende da camada da aplicação que você estiver trabalhando. Nesse caso aqui, a nossa API, o nosso controller, entre aspas, é o próprio argparser. Então eu quero fazer o possível para não deixar chegar um valor errado lá no meu código. Então agora vamos pro próximo ali, eu acho que não falta mais nada. Falta argumentos aqui, ó. Isso aqui é legal da gente entender, porque isso aqui, ele cria duas opções que antigamente a gente não tinha, e aí a gente tinha que fazer uma gambiarra ali que eu vou te mostrar, tá? Que é basicamente você ter um valor, uma chave que já tem um determinado valor, mas que você pode inverter esse valor só colocando no tipo assim, done, que significa concluído, é o valor true, no done seria o valor false. Isso tem por padrão aqui no argparser, eu vou te mostrar aqui agora. Para a gente fazer isso aqui, a gente vai passar agora a utilizar um negócio que é chamado de action. E essa action, ela é super importante para a gente por conta do seguinte, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu quero o "-d", eu vou eliminar esse "-d", só para não ficar confuso, porque senão eu vou ficar "-d", true, menos done, true, e no done, false. Então, só para a gente ficar só com true e false, eu vou fazer só com essas duas aqui. Essa action aqui vai ser a Boolean Optional Action. A gente pode até olhar na documentação do Python aqui, as actions, e a gente tem algumas actions que a gente pode utilizar. Nesse caso, ó, é a padrão. Isso aqui só salva o valor do argumento na chave ali. Então, esse é o valor padrão que a gente tem para action. Você não precisa falar qual action você vai utilizar, como a gente já fez ali algumas vezes, né? Mas eu tenho storeConst, e aí a storeConst faz alguma coisa, você pode ler aqui na documentação do Python. Esse aqui também é interessante, que é storeTrue e storeFalse, que é basicamente eu tenho uma flagzinha que eu não preciso dar valor para ela. Ela já é por padrão. Só de eu passar a flag, já é true. Então, às vezes, eu quero escrever um comando que tem um "-force". Suponha que eu escreva um comando que vai sobrescrever um arquivo. E aí, eu quero alertar o meu usuário. Olha, se você fizer esse comando, você vai sobrescrever esse arquivo aí. Mas eu quero dar a opção para ele falar conscientemente que eu quero sobrescrever. Eu quero que você force isso aí. Você pode só escrever "-force" ou "-f", e aí você já tem um valor true como padrão. E aí o contrário é false. Se você tem store false aqui no caso, essa flag que você criou já vai salvar o valor como false ali. Então isso é super interessante. O que a gente vai fazer é similar a isso, mas a gente vai fazer isso utilizando uma outra tagzinha, que é aquela lá que eu te falei, que é a do Boolean lá. Então "-done" aqui, no meu type eu não preciso informar, no caso aqui, porque a própria flagzinha vai falar. Deixa eu ver se eu pedi um valor padrão ali, ó. Eu pedi um valor padrão para ser false. Isso aqui, ele é importante também, porque isso muda o comportamento. Não vou deixar o valor padrão aqui, ó, depois a gente coloca. E aqui, o que vai acontecer? Eu vou falar assim, ó, eu quero a action igual a argparse.boolean optional action. Esse Boolean optional action, ele faz um negócio super interessante pra gente, que é, deixa eu já colocar o help ali rapidão, que é basicamente ter um valor invertido já. Então, eu já tenho duas tags numa só aqui. Se eu executar esse comando com done ali, você já vê que já vem done true, porque eu passei a flag. Se eu não e você vê que ela não tem valor, não preciso dar valor para ela. Então, eu simplesmente falo done, aí ele já tem o valor true. Se eu tirar essa flag, e aqui é importante, por isso o valor padrão, default, é importante, porque se eu não passo, ele vira none. E esse none, ele pode ser simbólico, caso você precise saber se o usuário passou ou não a flag. Porque nesse caso, none e false são valores considerados false no Python. Então, se você der if nisso aqui, sem checar o tipo, o none e o false vão ser considerados falso. E somente o true seria uma opção para você que passou, né? Mas caso você queira saber se a pessoa passou, eu quero, por exemplo, no done. Isso aqui é o que aquela action que a gente colocou faz, que é basicamente me dar a opção de falar no no nome da flag, né? No alguma coisa, que no caso que é no done, e aí ele já põe esse valor invertido. Ele é um booleano invertido, né? O done é true, o no done é false. Mas se eu não passo, o done é none. E aí, eu tenho três opções aqui, então, né? Eu tenho não passar, passar e passar com no. Então, para manter esse valor sendo sempre falso se a pessoa não passar, eu posso falar default igual a false. E aí, nesse caso,
Quando a pessoa não envia, ela vem como false. Se ela enviar no, vem como false. E se ela enviar só a flag normal, é true. Isso vai ser importante também. Aqui, nesse caso, eu quero que se ela não passar, eu já crio uma task com o done, né, o campo completa, como false. Mas quando a pessoa estiver buscando o valor no search, eu quero saber se ela enviou o done, para eu pesquisar as tasks que tem o valor done concluído, lá bonitinho. Se ela passou no done, false, no caso, e aí eu quero pesquisar, mas se ela não passar nada, eu não quero entrar nessa pesquisa. Então eu quero saber, se for none, eu não quero pesquisar nada. Então isso vai ser importante lá na frente pra gente. Esse comportamento aqui que a gente colocou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aqui não tem mais nada pra gente colocar. Então só para te lembrar, Boolean Optional Action permite que você use a option e o inverso dela, com no, que vai ser o false lá no caso. E aí o valor padrão, se não enviado, aqui a gente colocou como false, né? Agora, para essa tag aqui, essa aqui vai ser interessante, porque isso aqui a gente vai trabalhar com lista. E aí lista tem algumas formas de você trabalhar aqui no action também. Então, por exemplo, você tem append const, novamente você pode olhar essas coisas aqui. O que eu quero aqui vai ser extend, porque o que vai fazer? Eu vou criar uma lista onde eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero receber uma tag, no caso, aqui tá vendo menos full, eu quero receber uma tag, ou se eu passar de novo a flag tag, eu quero receber mais uma vez ela aqui. Então eu quero estender a lista que eu vou criar. Além disso, eu vou trabalhar com nargs, que é o número de argumentos que eu vou aceitar nessa tag aqui. E aí eu quero aceitar ou nenhuma, então não quero nenhuma tag, não tem problema, ou várias. Isso você pode atingir com isso aqui, ó. O mais significa uma ou mais. Então, se eu for usar essa tag, eu tenho que ter uma tag ou várias tags, né? Se eu não quero ter essa uma inicial, eu posso utilizar esse asterisco que fala nenhuma ou várias, ilimitado, que é o que eu coloquei lá na descrição. No final das contas, ele vai estender a lista dessa forma, ou seja, cada vez que eu passar isso aqui ou com um argumento ou com vários argumentos, ele vai jogar isso tudo dentro da minha lista ali, bonitinho. Beleza, então para a gente atingir isso aqui, e esse nargs, você pode também conferir na documentação do Python, que ele tem várias outras opções, tá vendo? Ó, o opcional ali, aí tem um asterisco, que é o que eu te falei, ou uma ou várias, ou zero ou várias, esse o mais é tipo uma ou mais, e assim vai. Tem até como você passar um número fixo, eu quero nargs n. Esse n aqui significa 2, um inteiro. Então eu estou falando, eu quero que essa lista tenha especificamente 2 valores. Então, 2. nargs 2. Ela só vai poder ter 2 valores. Então você vê que você pode validar isso aqui da forma que você quiser, utilizando o argparse aqui. Então vamos lá colocar essa tag lá. Como que eu quero isso aqui? Eu quero --tag, e aí é importante a gente conferir lá na nossa documentação que ó, a action vai ser salvar uma lista, salvar em uma lista cada argumento enviado, que foi o que eu te falei. E aí aqui tem quantos valores são aceitos, que vai ser nenhum ou muitos, sem limite. Então são duas coisas ali já. Vai ser aqui, basicamente, eu falar que eu quero a action ali, ó, a action é importante. A action vai ser extend, então extend. O default aqui não vai poder ser booleano, porque a action é de uma lista, no caso, né? E eu quero nargs como sendo um asterisco. Ou seja, eu vou até escrever aqui para você, zero ou muitos. Pronto, e a gente pode também pegar isso aqui, esse help aqui, para já colocar aqui. E tem mais coisa ali, parece que eu estou esquecendo de alguma coisa. Ó, em qual chave do argparse vai salvar? Porque eu quero a chave tags, mas eu estou chamando o argumento de tag. Aí é só a gente utilizar deste ali. Então, basicamente, se eu utilizar isso aqui assim, o que vai acontecer? Deixa eu mandar tag lá ó, da seguinte maneira, ó, valor 1, valor 2, valor 3. Executando, ele criou tag aqui dentro do objeto, isso que eu quero mudar, já te mostro. E eu quero também que se eu passar mais de uma vez a tag, por exemplo, tag com valor 4, ele já inclua esse valor ali para mim, tá? Isso aqui ele não faz distinção se isso for importante para você. Então, se eu passar de novo valor 4, ele vai colocar esse valor 4 na lista 2 vezes ali, tá? E aí, se você quisesse converter, tipo, eliminar os valores dessa lista, é só você converter essa lista num set depois, e depois voltar ela para a lista, com list. Assim, você elimina os valores duplicados da lista, mas você troca de ordem também a lista, mas não tem problema, só para eliminar os valores.
é um jeito fácil de fazer isso aqui. Mas eu quero trocar a chave, então deste aqui, como eu te falei lá no command, vai ser tags. E aí, voltando, executando, agora a gente tem tags ali, ao invés de tag. Você percebe que ele utiliza o valor longo aqui, tá? Então, lá no nosso objeto, esse task é o que está sendo utilizado para tag. É basicamente como se eu tivesse feito deste igual a task lá. Isso aqui é só redundante, tá? Só para você entender o que aconteceu. Continua sendo task aqui. Mas se eu quisesse outro valor qualquer, eu poderia chamar, sei lá, outra chave. E isso vai lá para o objeto como sendo outra chave bonitinha ali. Isso é importante também, porque é a forma como você utiliza isso aqui lá dentro. Deixa eu ver se falta alguma coisa para a nossa tag. Eu acho que não, eu acho que é isso mesmo. Então a gente pode até olhar... É só isso mesmo. Então, o padrão já é sempre string, tá? Então você não precisa preocupar em colocar o tipo. Eu só coloquei o tipo aqui para você saber. Mas o padrão é sempre string. Aqui agora na priority, a gente vai trabalhar com choices. Essas choices são 3 opções definidas. Se a pessoa colocar qualquer valor fora dessas 3 opções, a gente não aceita. A gente não, né? O argparse não aceita. Então, isso aqui vai ser super interessante para a gente. Então, para a gente criar isso aqui, a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu vou copiar isso aqui. E agora, o que eu quero? Uma priority, né? Prioridade. Então, vai ser aqui, no caso, -p e -priority. -priority. E isso aqui vai ter o seguinte, ó. As opções são limitadas, low, medium e high. Então aqui, deixa eu apagar essas coisas aqui, a gente vai colocando choices, e nesses choices eu vou passar uma lista com low, medium e high, que é as prioridades que eu quero. Além disso, se a pessoa não mandar isso aqui, eu quero um valor padrão. Lembra, sempre tudo que eu estou fazendo aqui é para tentar evitar fazer algum if no meu código para eu saber se o negócio foi ou não enviado. Então, se a pessoa não enviar, o default vai ser medium. Então, ela já sabe disso aqui. Outra coisa que eu preciso pôr aqui é o help. Então, define a prioridade ali. Então, aqui vai ser help igual a isto aqui, que é essa mensagem. Vamos dar uma olhada lá como é que está ficando o nosso comando? Agora, já veio, eu não mandei a prioridade, já veio priority como medium. Maravilha. Se eu mandar uma priority, eu vou apagar um pouquinho de tag aqui, ó, só para a gente ter só os 2 valores ali. Inclusive, eu estava olhando o código ali, a gente está aceitando string vazia ali, ó, dentro da tag, tá? Eu vou corrigir isso aqui depois com você. Já já a gente volta corrigindo várias coisas ali. Eu vou deixar só uma tag. E aí, priority vai ser ou -p ou priority. Então, -p, se eu mando medium, ele continua medium, maravilha. Se eu mando low, ele aceita o valor low. Se eu mando high, ele aceita o valor high. Maravilha. Se eu mando qualquer coisa, ele não aceita e te fala, olha, invalid choice, qualquer, choose from low, medium, high. Então, maravilha, basicamente, a gente já montou o nosso comando aqui. Agora, como eu te falei, eu estava anotando aqui coisas que eu estava olhando no meu outro código ali, que eu já tinha feito antes, né, para não esquecer de nada. Aí eu vou definir isso aqui, ó. O que é o problema aqui que eu tenho, tá? Então, esse aqui já está meio que concluído, né? Vamos só corrigir uns probleminhas que ficaram aqui. Esse parser aqui, que é esse aqui que eu estou criando, ó, o subparser create, eu te falei lá no comecinho que se eu passar new aqui, ele vai mudar, deixa eu corrigir, né, também. Vou deixar sem priority aqui. Se eu passar new ao invés de create, ele muda o command para new. Isso é um problema para mim, porque eu vou ter que fazer if. Se eu passar add também, ó, ele muda o comando para add. Eu tenho como corrigir isso aqui, eu vou te mostrar aqui já já. Se eu voltar para o create, ele fica com o comando create. Então, eu quero definir um só por conta do seguinte. No meu programa, eu quero chamar esse runner aqui. E esse runner, eu quero utilizar o default mesmo para já chamar pelo command o nome do método. Então, eu vou dar tipo um getAttr aqui, chamando este método de dentro desta classe aqui. Então, tem que ser create. Se eu tiver new, add, eu vou ter que fazer if para converter tudo para create. Mas o argparse tem isso aqui, ó, que a gente pode utilizar. Então, o nosso create parser, né, pode utilizar um setDefault, command igual a create. Então, mesmo que eu passe os aliases lá, ele vai definir esse parser, que aqui, na verdade, é chamado de create parser, ele vai definir o default, o comando default desse comando aqui, como sendo sempre create. Então, eu posso colocar quantos aliases eu quiser aqui, que ele vai funcionar. Vamos ver se isso vai pegar. Então, ó, create, continua create, add, continua create,
e new continua create. Então, maravilha, funcionando perfeitamente isso aqui. Uma outra coisa que eu tinha te falado aqui é que nas tags eu até coloquei aqui e eu mesmo acabei pulando, tipo string. Eu tinha colocado isso aqui, mas eu esqueci de escrever que eu deveria validar isso aqui, porque o que acontece? Se eu vier aqui e falar uma string vazia, ele aceita normal e inclui na minha lista uma string vazia, o que é um possível problema no meu software, porque eu não quero salvar uma tag vazia. Então, eu posso validar da mesma forma que eu validei a task aqui, ó, eu posso validar lá embaixo como sendo do tipo string. Então, ele vai tentar converter isso aqui para a gente, ó. Então, vamos lá testar. Ó. Se eu executar isso aqui, agora ó, ele fala, beleza, você mandou uma tag, mas essa tag está com valor vazio. Se eu mandar valor, ó, no caso, valor 2, aqui, ele funciona e passa normal. Uma coisa que você deve estar percebendo aqui, ó, que eu acabei não te falando, é que os comandos, quando você não tem espaço, caracteres que são interpretados como comando aqui no comando, você não precisa pôr entre aspas. Mas quando você tiver um valor que já vai começar a ter espaço, aí você quer tratar isso aqui inteiro como um valor. Então você precisa envolver entre aspas simples ou aspas duplas. Isso aqui, porque senão não funciona, porque se eu fizer sem aspas isso aqui, o que vai acontecer é que ele vai pegar duas tags separadas ali pra gente. Maravilha, então corrigimos os problemas, agora a gente pode tentar já criar essa coisa aqui. Então, a gente pode ir lá no nosso runner e tentar executar ele. Só que se a gente executar ele, os próximos comandos que a gente for executar vão dar problema. Mas vamos colocar ele aqui, depois a gente comenta, tá? Então, a gente estava olhando até então só comentários, né? Agora, eu vou comentar isso aqui, depois eu volto ele aqui para a gente olhar os outros. E eu vou falar, olha, o meu default runner é igual àquela classe default runner. E aí, uma instância daquela classe, ele vai tentar importar isso aqui, ó, automaticamente, de task.runners import default runner, que era a classe que eu estava te mostrando ali, que é essa aqui. Então, lá dentro de tasks.runners, que é o módulo, eu importo a classe default runner, e daí eu instancio essa classe aqui e eu chamo ela. Então, a única coisa que eu posso querer checar é que isso não vai chegar aqui, tá? Ó, porque eu poderia fazer um if aqui, ó, args.command. Se tem comando, eu faço alguma coisa. Só que como a gente sabe que a gente não chega ali sem comando, ó, em nenhum momento, eu vou até testar com você, eu vou não fazer esse if, porque no meu código antigo ali tá um if args.command. Eu não vou fazer isso aqui, ó. Então eu vou colocar simplesmente getAttr. Eu quero obter um atributo de dentro da default runner. Qual que é o atributo que eu quero obter? É o command que eu estou recebendo ali. Então lembra que eu te falei, eu vou pegar isso aqui, ó, baseado no command. Eu quero este command, create. E aí, voltando aqui, eu vou pegar o args.command. Ok, pegando isso aqui, eu posso executar esse método, porque isso aqui é um método lá na classe, como a gente acabou de ver aqui. Ó. Ele é um método, eu vou executar esse método passando para dentro deles o args. Esse args aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou converter isso aqui num dicionário, só para você entender, só esse aqui, depois os próximos eu não preciso fazer. Mas só para você entender isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou converter isso num dicionário, eu vou dar um print aqui para você ver, ó. E aí depois eu te mostro o restante do código. Print, arguments, ok. Aí eu vou converter isso num dicionário e eu vou, ó, eu não passei os argumentos lá, então vamos voltar lá no método. Ó. Aqui eu tenho que passar os args, então args. Ok, voltando lá, eu executando, eu converto aquilo lá num dicionário que fica assim, ó. Você viu que tinha namespace antes, aquele vars, né, do Python mesmo, ele chama o dict daquela classe que converte aquilo num dicionário, né? Só usa ela como um dicionário. Então, eu tenho o command, create, a task, que é 1, 2, 3, o done igual a true, que é o tipo normal, e as minhas tags ali bonitinha. Também tem priority aqui. Ok, então eu estou formado aqui nesse objeto, né? O que eu quero fazer nessa classe runner? Eu quero chamar o seguinte, essa função aqui, eu acabei comentando, ele perdeu um import, eu vou importar de novo, porque o rough exclui os imports que eu não estou usando. Então, essa função mapDict to task params, vamos lá nela para a gente ver, ela está recebendo esses argumentos aqui. Se eu for lá nela, o que eu faço? Ó? Eu recebo um data, que é um dicionário, que tem a chave como uma string, o valor qualquer coisa, e ela me retorna um task param data. Eu já te mostro esse data aqui. É se eu não me engano, é um typedDict aqui do Python. Eu já te mostro ali. Deixa eu deixar aberto aqui. Isso mesmo. Ó. É um typedDict aqui. Esse typedDict, ele vai ter uma task, que vai ser isso aqui. Vai ter um done, que não é requerido aqui atualmente, mas é um booleano. Vai ter tags, que não é requerido também. E vai ser uma tupla, que vai ter
strings aqui dentro, e vai ter um priority, que é o type priority, que é este type aqui em cima, aqui, ó, que é um literal low, medium ou high. Isso é mais tipagem, tá? Mas no final das contas eu vou ter um dicionário com esse tipo aqui para eu filtrar essas tags aqui. Então deixa eu voltar aqui no meu runner, só para você entender, e lá na classe lá que eu queria te mostrar, né? Aqui, eu acho que aqui no repository Então aqui eu estou fazendo um cast, porque senão a tipagem vai ficar incorreta, tá? Isso aqui também é só tipagem, não faz nada demais. O código mesmo tá aqui, ó. Então aqui eu estou fazendo um Dictionary Comprehension, né? Não é muito comum a gente fazer isso, mas aqui eu estou fazendo uma compreensão de dicionário para criar um dicionário que tem a chave como sendo a chave aqui e o valor como sendo o valor que eu estou obtendo de dentro desse data aqui. E aí eu faço um for no task.fields, que é basicamente aquele dicionário aqui, ó, que está aqui embaixo aqui, ó. Isso aqui é uma named tuple, e essa named tuple tem um campo que é underline fields, que ela me informa quais são os campos que eu tenho aqui dentro. Então aqui dentro eu tenho essa, não, onde que eu estava? Aqui no repositório. Então aqui eu estou pegando esse task fields aqui, fazendo um for dentro desses campos aqui, e estou rodando isso aqui para gerar o meu dicionário novo aqui, somente com os campos que eu tenho dentro de task fields. E aí eu checo aqui se essa chave desse data que eu estou recebendo aqui tem dentro desse fields. Porque se eu receber qualquer coisa que não, por exemplo, command, não é um campo que pertence aqui à task. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou basicamente filtrando, em resumo, para você, isso aqui filtra os dados. Eu recebo os dados lá do argparse, filtro eles para só as chaves que eu quero, e daí eu retorno isso aqui, mapeado. Então, se a gente voltar aqui no nosso CLI, na verdade, no runners que eu estava te mostrando, né? E eu der um print agora, não nisso aqui, mas no task dict aqui. Eu sei que isso não é importante para você, mas eu estou te mostrando aqui porque, como a gente está usando isso aqui, eu quero que você entenda perfeitamente o que está acontecendo aqui. Então, ao executar, você percebe que já sumiu a chave command dali. Só ficou o que tem dentro de task. Então, task, done, tags e priority. Falta um campo aqui, que é o ID. Só que o ID, ele vem do TinyDB. Novamente, eu já falei sobre o TinyDB nesse canal, você pode buscar, Otávio Miranda, TinyDB, ele gera um ID automaticamente pra gente. Então, na hora que eu vier aqui e falar repository.create, o que ele vai fazer, esse repository, é o seguinte, ó, esse repository é basicamente um padrão de projeto de um livrão bem legal que tem aqui, que é o Patterns of Enterprise Application Architecture, do Martin Fowler, livro muito bonito, eu não vou tirar ele ali porque tá difícil, mas eu tava tentando apontar para ele ali para você, mas ele tá ali, aquele livro. Esse padrão de projeto aqui, ele é basicamente como se fosse um repositório que eu faço na minha aplicação para eu não depender do TinyDB ou de qual base de dados. Você pode colocar qual base de dados você quiser aqui. O que eu dependo é do meu repositório. Na verdade, era uma interface, tinha uma interface aqui, mas eu tirei porque estava ficando muito complexa a aplicação, então eu resolvi deixar sem a interface. Mas eu teria uma interface que implementa, que eu tenho outras classes que implementam essa interface. E daí eu posso ter quantos repositórios eu quiser. Eu poderia ter do TinyDB, do MySQL, do MongoDB, de qualquer base de dados que eu quiser, que a minha aplicação não está nem aí para qual base de dados eu vou utilizar. Ela vai só utilizar o meu repositório e o meu repositório recebe o que eu quero utilizar, nesse caso o TinyDB, e daí eu tenho métodos findAll para obter todas as tasks, eu tenho findOne para encontrar uma task por ID, eu tenho find que utiliza o search do próprio TinyDB para montar uma query, a gente vai fazer isso juntos. Eu tenho create, que é o que a gente vai usar aqui agora, que esse create, ele recebe o task data, que é o que eu acabei de criar ali. Aí, recebendo isso aqui, ele vai checar se essa task já existe lá. Se existir uma task que tem o mesmo texto lá dentro, eu vou ignorar essa task aqui. Eu vou dar um erro falando que essa task já existe. E aí eu retorno o none. Agora, se não, aqui eu converto as tags em uma tupla. Depois eu pego o ID vem do TinyDB. Então eu insiro no TinyDB primeiro, pego o ID de volta, daí eu retorno uma nova task criada com o ID, as tags, a priority, o done e assim por diante. E é isso que a gente vai ter. Então isso aqui o que faz, em resumo para você? Primeiro, eu trato os dados todos, salvo isso num JSON com TinyDB e retorno os dados para você
com o tipo de dado que eu utilizo, que é o task aqui, que está aqui em models. O models é basicamente isso aqui. O task é basicamente isso, tá? Essa parte aqui para baixo é basicamente tipagem para esse método aqui. É só uns overloads para eu ter tipagem bonitinha ali, mas não precisa disso. Então pronto, agora a gente pode ir lá no nosso runner e concluir ele ali. Deixa eu só dar um print nesse aqui para você ver que depois que eu rodar isso aqui, eu vou ter um created. Eu vou fazer isso aqui só nesse método, tá? Os outros você pode olhar aí no código mesmo. Então aqui, depois que eu rodar isso aqui, percebe que ele me retornou agora, ó, task com ID igual a 1, task 123, done, e aí os valores que a gente enviou, isso aqui virou uma tupla agora, né? E aqui a prioridade, maravilha. Só que isso, além de me retornar o valor bonitinho aqui, como você viu, ele também já jogou isso aqui numa base de dados JSON. Então, se você olhar aqui dentro, a gente tem a nossa tasks, que é a nossa tabela da base de dados, com ID 1, e aí aqui os valores que a gente acabou de criar ali. E aí, não bastasse isso, né? Como eu te falei, eu queria fazer um negócio real mesmo para você, por isso que você está vendo tudo isso aqui. Se esse created for não retornar none, né? Ou seja, ele foi realmente criado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir lá, checar se isso aqui está criado, e eu vou num outro arquivo meu, um outro módulo, que é basicamente o meu módulo chamado de log task table. Esse log task table, ele usa o reach para gerar uma tabela e exibir essa tabela na linha de comando para a gente. Então é basicamente um programa funcional mesmo. Você vai ter create, read, delete, search, que gera esse JSON e lê esse JSON para você. Então aqui eu estou fazendo, depois de criar lá, ó, eu estou lendo a tabela, mas do repositório eu mando ele fazer um find all. Isso quer dizer que ele vai ler todas as tasks que estão no JSON e vai exibir essa tabela para mim. E aí também ele vai exibir esse log success created. Se você quiser dar uma olhada nos logs, são basicamente funções que utilizam o reach console, o reach table, para gerar essas mensagens bonitinhas aqui. Eu só estou usando, se eu não me engano, success para exibir uma mensagem verdinha, error para exibir uma mensagem de erro, e aqui embaixo, table, para exibir uma tabela com as nossas tasks criadas. Então tem colunas ali, tem campos aqui, bonitinho aqui para baixo, aqui, ó, row e columns. Aqui. E daí lá no final das contas, se a gente tentar criar de novo, eu não devo conseguir criar este de novo, porque o que vai acontecer é que ele vai gerar um erro para mim. Então deixa eu ver se eu tirei todos os prints, só para a gente executar agora para valer. Ó. Só tirei esse print aqui, beleza. Então agora ficaria mais ou menos assim, ó. Quando eu fosse criar, agora vai dar um erro. Vou criar, deu um erro, porque que ele fala? Task description já existe aqui. Tá vindo algum print de algum lugar aqui que eu não estou vendo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, só para a gente não exibir esse print aqui. Ó. Então esse print aqui, ele não deveria estar ali. Mas aquele erro que ele deu ali foi basicamente falando, olha, a descrição desse task aí já existe, então você tem que criar uma outra task, eu vou executar de novo só para assumir o print, ó. Descrição dessa task já existe. Agora eu vou colocar sei lá, fazer café, vou tirar o done, ou até posso utilizar, se eu quiser, no done. Aqui, se eu não passar, ele vira false, então é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, não passar nada. E aí a tag, ó, eu posso colocar, sei lá, vou colocar tag, sei lá, por falta de conteúdo melhor, cafeína. Cafeína. Pronto. E aí criei, e aí ele traz para mim as tasks que eu tenho aqui embaixo. Aqui eu tenho o ID da task, eu tenho a task 123, que a gente criou antes, eu já tinha marcado como done. Eu tenho a prioridade medium e eu tenho as tags valor 2 e valor 1. E a de baixo aqui que a gente acabou de criar. Como a gente não tem outros métodos para deletar ou buscar, não tem como a gente fazer muita coisa aqui. Mas agora, então, vamos fazer o restante das outras ali. Então, eu vou comentar isso aqui por enquanto. Só comentar isso aqui, ó. E aqui eu vou continuar trabalhando com print só para a gente fazer o restante das outras coisas ali. E aí a gente conclui. E agora vai ser mais rapidinho, porque o que acontece? Agora, a maioria das outras coisas que a gente tem que fazer aqui vão ser meio que repetição. Ó. Isso aqui é criar um novo subcomando, não tem nem argumentos aqui, então bem fácil. Ó. Não tem epílogo, a descrição é bem simples, não tem argumentos. Depois tem um outro subcomando, este já é mais complicadinho, mas ele tem as mesmas chaves do create, com exceção de que ele tem um limit também. E aí a gente faz esse aqui juntos. Só que a única diferença é que nada é requerido e tudo tem o padrão none. Porque eu vou utilizar lá no código esse none para saber que a pessoa não enviou essa chave. Se ela não enviou essa chave, eu não quero usar isso na busca, que é o search. Mas a gente continua fazendo aqui então do próximo aqui, que é esse de cima aqui.
Então, bora lá, pessoal. Esse outro aqui, ele é o quê? Esse all aqui que eu coloquei no comando é basicamente para a gente buscar todas as tasks que estão lá na base de dados. Então, ele não tem nada aqui. Então, é simplesmente eu criar um parser e colocar uma descrição nele, mais nada. Ele não tem argumentos, não tem nada aqui. Então, fica mais fácil a gente fazer dessa forma que a gente fez esse outro aqui, ó. Então, add parser. Isso aqui, eu acho que se eu copiar isso aqui vai ser demais, porque ele não tem tanta informação assim. Então, vamos criar do zero. Eu vou só separar essas coisas aqui, ó, para a gente entender o que está acontecendo aqui, ó. Aqui eu tenho um parser, create, e aí agora eu vou colocando para todos, só para ficar separadinho aqui, bonitinho, para ficar fácil da gente ver aqui, né? Esse return parser tá aqui, tava. Beleza? Então, vamos lá colocar o nosso all. Parser all. Esse all, ele é só, eu nem preciso jogar ele numa variável, porque eu pego os subparsers lá em cima, que a gente criou lá no comecinho, add parser, e dou um nome lá para o meu parser. Esse parser, ele vai chamar all, ele vai ter a description sendo isso daqui, que é show all tasks. Você pode colocar uma description bonitinha nele também, se você quiser. Eu vou deixar preparado aqui, ó, só para você lembrar. Ó. Vou colocar isso aqui, não tem necessidade nesse aqui, é só para a gente já deixar pronto, caso você queira colocar um negócio mais elaborado aqui, quebrando linha e tal. Eu vou colocar isso aqui assim e fechar isso fora da string, claro. E a gente pode descer essas coisas todas aqui assim, para ficar menos feio. E aí a mesma ideia dos outros todos aqui. Não, e conforme eu estava te falando, isso aqui agora, graças a Deus, né, vai ser mais só repetir coisas aqui. Deve ter uma ou outra coisa que vai ser aqui mais complexa aqui de fazer ou diferente do que a gente fez. E ele tem também um help. Eu coloquei um help nele sendo igual a description. E aí, lembra que eu comentei com você que o help, ele tende a ser uma linhazinha só assim, ó. Uma linhazinha reta, assim, sem quebra de linha, sem nada assim. Então, ele ficaria mais ou menos assim, igual esse aqui. E daí, a gente, vamos conferir ele ali, né, só pra gente ver. Então, eu tenho agora o all. E aí o all, ele tá lá passando para o meu comando, o namespace, só o comando. Esse all, ele vai lá na classe runner também e vai chamar o método findAll lá. Então, se eu descomentar isso aqui, ó, e comentar essa parte de baixo aqui, ele vai exibir todas as tasks lá para a gente ver. Então, ele já está pronto. Para o outro ali, vai ser o search. O search, ele é muito parecido. Deixa eu só confirmar aqui para você. Ó, ele é muito parecido com o create, ele só tem uma coisa a mais, que é o limite. E aí o limite é para eu limitar a quantidade de elementos que eu vou exibir na tela. Caso você tenha, sei lá, 1000 tasks, você não quer ver as 1000, né? Eu vou limitar ele. Então eu vou copiar ele todo aqui, ó. E aí a gente só ajusta o que a gente precisar. Eu tenho ele inteirinho aqui, ó, parser create. Eu vou descer aqui, eu copio lá a descrição, qualquer outra coisa que tiver ali, e a gente edita aqui. Então esse aqui vai ser, eu vou tirar essa indentação também, não sei por que ele colocou, foi o editor que colocou essa indentação aqui. Vou trocar tudo create para search, então search parser, e aí eu vou trocar todas as variáveis aqui para baixo. Ok, ficou um comandinho aqui também, vou trocar isso aqui para search. Não precisa disso aqui, porque ele não tem aliases, né? Você pode colocar find também, se você quiser, né? Caso você queira mais aliases aqui, a gente pode colocar find. Acho que só find, eu não estou pensando em outra palavra para busca aqui, então aqui vai ser search também. Então, search ou find já encontra ali. Então, aqui eu tenho, aqui não tem também, ó, epílogo, nem nada bonitinho aqui, ó. Deixa eu gerar um textinho e já colocar aqui, ó, porque aí vai ficar menos feio aqui. Então, eu gerei um textinho aqui com o ChatGPT mesmo aqui, e eu coloco aqui no search. Então, no lugar disso aqui, eu nem li o que ele escreveu, tá? Ele colocou aqui legal um textinho, acho que ele tá falando de search mesmo, porque eu mandei o exemplo do create para ele, então acho que ele vai saber. Eu acho que ele sabe até demais, olha para você ver, ele sabe até os comandos ali. Então, eu vou colocar aqui o epílogo, e aí vai ficar bem bonitinho o nosso site. Você está vendo que agora eu coloquei até mais coisas do que tinha aqui, né? E aí a task, ó, na task no search, não, eu tô lendo create. No search aqui, a task não é requerida e o padrão é none para todas elas, só que tem um limite ali embaixo, a gente já coloca ele também.
Então, vamos montar ele aqui. Deixa eu só deixar o meu outro aqui aberto também, caso eu esqueça de alguma coisa. Então, aqui no search para baixo, eu tenho isso aqui, que não é requerido, nada aqui, false, beleza. Isso aqui eu vou manter assim, tá? Se você quiser mudar depois, você pode mudar. Mas se enviar uma string aqui, eu vou tentar validar ela. O destination vai ficar igual e se você quiser, no caso aqui, esse requerido, required, quando é uma flag, assim, uma option, eu não preciso passar, porque ele não é por padrão, ele não é requerido. Isso aqui também eu não preciso, ó, tem só mais do mesmo aqui. Aqui, describes your task, metavar já vai ficar lá como task, assim, maiúsculo, então não preciso. Metavar descreve, eu comentei com você, né, descreve o valor do argumento aqui. Ok, o done, ele é igual, no caso aqui, só que eu tenho os textos aqui, ó, eu posso copiar daqui, ó. Eu tenho os textos aqui, porque isso aqui fala o seguinte, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Isso aqui fala o seguinte, ó. Busca por todas as tasks, por todas as descrições de tasks, uma expressão regular é permitida. Então isso aqui, ó, acho que é até importante. O done, o help dele ficou assim aqui, ó. Encontra tasks com done completas ou no done não completas. Então, nesse caso, não vai ter default nesse outro aqui, ou eu posso até deixar o default como none, mas é padrão isso já, mas não vai ser default, porque agora eu vou usar o valor do none lá. Deixa eu até comentar, eu já comentei ali, ó, só pra gente ver isso aqui de novo. Ó. Esse done a gente comentou antes, que se eu fizer search e não passar nada, ele me mandou o comando search, ok? Se eu mandar o comando find, ele continua tendo o comando search, e aí eu tenho "-t", que é a task. Se eu mandar uma string vazia, ele vai reclamar que o valor está vazio, então legal. Se eu mandar legal, ele recebe o valor legal. Se eu não mando o done fica como none. Isso é importante porque cada coisa que eu não mando aqui vem como none. Olha lá, vem tudo como none. E as tags também eu vou querer como none, só para eu conseguir diferenciar esse tipo lá na hora que eu fizer a busca. O priority também, tudo como none, para eu conseguir, na hora que a pessoa fazer a busca, diferenciar se ela está ou não me enviando esse valor. Então, o done ele está pronto. O tags aqui, ele ficou do mesmo jeito, porém com o default como sendo none aqui. Eu deixei comentado aqui, ó. O default ficou como none, então agora a gente pode não enviar tasks e tags, e ele vai vir como none. Deixa eu mandar tudo vazio, ó, só pra gente ver. E aí, no final das contas, quando a gente mandar o search, ele vai ser exatamente igual ao. Ele vai encontrar todo mundo, aqui no caso, se eu não mandar nenhum valor. Então, se você quiser, você poderia validar isso aqui. E o priority é a mesma coisa, só que o priority aqui não é requerido e o default dele pode ser none também, né? Deixa eu olhar aqui, ó. O priority tá com o default, o priority medium, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar o valor none, porque no meu código ali eu não coloquei o priority none. Funciona como none. Então todo mundo veio como none aqui agora, porque se a pessoa mandar sem me mandar nada aqui, eu consigo distinguir isso aqui lá. Eu já falei isso para você umas 15 vezes. E aí eu tenho um outro aqui que é o limit. Deixa eu copiar ele aqui, ó, e colar para você ver. O limit, ele está um pouquinho diferente das outras coisas, -l, menos limit, limita o número de task por search. Isso aqui é opcional, você não precisa colocar. O valor padrão vai ser 10 por padrão. Então, se a pessoa não falar nada, eu sempre vou exibir 10 resultados. E isso aqui é a mesma coisa que a gente já fez lá na string, porém, eu estou validando se o valor enviado pode ser convertido para um inteiro. Então, aqui, eu vou tentar converter esse número no inteiro. Se eu não conseguir, eu vou dar um raise no argumento falando que um valor inválido foi enviado para o integer. E daí, aqui embaixo também, se passar aqui, né, eu quero também não receber valores menor ou igual a 0. Então, se o valor for 0 ou negativo, eu vou dar um valor precisa ser um número positivo. E aí, voltando aqui, a gente pode até testar isso aqui, ó, só com o L colocando 0. Aí ele fala, valor deve ser um número positivo. Se eu pôr 1, passou, veio o limite 1. Se eu não pôr nada, veio o limite 10, ok. E se eu colocar um número negativo, também vem com o valor precisa ser um novo número positivo. Se eu mandar ABC, não consigo converter isso num inteiro aqui, então ele não bate nem lá no nosso código. Maravilha. Agora, a gente tem o delete também. O delete, ele vai ter opções simples aqui, no caso. Eu vou até copiar aqui, porque é mais do mesmo também para você, mas só para você ver, ó. O delete, eu vou até copiar o comentário do jeito que eu tinha feito. E aí, agora eu não vou colocar mais
essas descrições bonitonas aqui, porque você já sabe como fazer isso. Então aqui eu vou chamar de delete. Esse delete, eu vou utilizar a classe correta aqui, eu estou utilizando o format aqui, eu estava nem preocupado com isso. Então eu vou utilizar essa outra classe aqui, ó, mesmo, para ele continuar coloridinho. Isso deleta uma task. E o delete, o que eu quero receber? Eu quero receber o ID da task. Então vou pegar aqui, vou colocar ele aqui para você ver como é que ficou. O ID eu coloquei um i ou menos task traço ID. O help é task ID, ele é requerido aqui no caso, porque eu não posso deletar tudo da base de dados, né? Então eu vou colocar um ID só requerido. E o tipo dele é inteiro. Você pode também colocar essa mesma validação se você quiser, mas lá no outro código eu tinha colocado basicamente ele sendo um int mesmo. Mas eu vou colocar essa outra aqui. E aí, depois desse, eu tenho um force. Esse force, ele é o seguinte. A gente poderia até usar outra coisa aqui, mas eu vou colocar aqui para você. Esse force, ele força eu remover, porque o que acontece? Quando eu tentar deletar uma coisa, eu vou confirmar com a pessoa. Olha, você realmente quer deletar isso aqui? Essa confirmação, eu não sei se eu coloquei ela no log ou lá no runner mesmo. Deixa eu só confirmar aqui, eu acho que foi no runner. Deixa eu ver no runner. Então, aqui na hora que ela vai fazer o delete, ó, isso aqui, ó, se não tiver confirmado, olha o que eu recebo no delete. Force igual args.force, eu checo se essa task existe, se ela não existe, eu dou um log ali, bonitinho. Aqui, na verdade, eu já estou logando mesmo sem checar nada. Depois aqui eu checo se ela existe, se ela não existir, eu falo que ela não existe. Checo se tem alguma confirmação, aqui baseado no force. Se não tem force, eu faço uma confirmação utilizando o prompt do reach. Aí eu pergunto, você tem certeza que quer deletar o ID e tal? E aí a pessoa tem duas opções, yes ou no. Se ela colocar no, eu não passo para frente. Se ela colocar yes, né, y, qualquer coisa que começa com y, eu vou passar para frente. Se passar para frente, eu venho aqui e faço o log de tudo aqui. Aqui, na verdade, ela não aceitou, né? Ela falou não, aí eu falei, se não forçado aqui, eu dou um log e falo, ok, nada deletado. E aqui embaixo, se passou dali, quer dizer que ela deu sim, que ela quer deletar, eu aceito, deleto, faço os logs aqui embaixo. E aí falo que o negócio foi deletado bonitinho. Agora, se tiver o force lá, se a tag de force tiver marcada, eu não vou entrar no confirma aqui, né? E aí eu não vou cair nesse if, eu já vou vir direto e já vou apagar isso aqui. Então eu não tenho confirmação, estou basicamente apagando forçado aqui. Por isso que a gente tem esse force. Então, esse force ele tem o valor padrão como ele não é requerido, isso aqui é opcional, então não precisava enviar. Esse default vem com o valor padrão false. E daí eu crio duas opções aqui, mas não teria necessidade disso aqui, porque o que isso faz? Isso cria um force true e um force no force para ser false, mas não precisaria, porque de acordo com a lógica, eu só precisaria do store true aqui, a action. Isso significa que se eu passar o force vai ser true, se não, o force vai ser false. Então vamos olhar, se eu tentar fazer um delete, sem nada, ele tem que reclamar que não teve ID. Ok. Menos i1, ele vai falar, beleza, olha lá, o force veio como false. Se eu não passar esse default, vamos ver se vai ser none ou false. Continua false, então a gente não precisaria de um default ali. E aí, se eu passo o menos f, o que acontece, ou menos force, é que o force vira true. E aí a gente passa sem confirmação lá. Então vamos fazer um teste nesse delete aqui agora. Se eu vier no meu getAttr e descomentar isso aqui, e descomentar esse print, comentar esse print, aliás, eu vou lá, vou buscar as tags primeiro, porque eu não sei quais IDs eu tenho ali. Eu tenho 1 e 2, vamos apagar aquele 1 lá. Então, ID 1, ele me confirma, tá vendo? Você tem certeza que você quer deletar essa task número 1? Eu vou falar não. Aí ele passa adiante, mostra as tags e mostra, ok, nada deletado. Beleza, se eu colocar um menos F, deixa eu dar um sim ali para deletar, ó. Vou dar um yes, só para você ver ele deletando. Ok, deletei a tag, aí ele te fala, essa tag foi deletada, mostra ela aqui, sucesso, deletado 1. Agora, se eu passar o 2, se eu tentar deletar 1 de novo, ele vai me falar, olha, essa tag aí não existe. Ok, maravilha, tá funcionando. Se eu falar o ID 2 menos F ou menos force, ele tem que passar direto e apagar. E aí ele apagou a task aqui no caso. Ele deveria ter apagado. Ah, não, já apagou. Bonitinho. Aqui ele deu no task found porque eu já tinha deletado a task. Agora que eu tô percebendo aqui, ó. Deletei a task e aí eu exibi o que foi deletado. Porque aqui deveria ser exibido as tasks. Bonitinho. Então, se eu tentar de novo, agora eu não tenho tasks encontradas.
E se eu der um task all, você vai ver que não tem nenhuma task encontrada, então não tem como ele exibir nada de novo. Então eu vou criar um monte de task aqui pra gente. Eu já tenho aqui, se eu não me engano, algum comando para isso. E aí a gente vai poder brincar depois com search também, com find. Então deixa eu achar o meu comando aqui. É um mega comando aqui, ó, que é só para você entender do que eu estou falando. E aí eu vou criar umas 10, se eu não me engano, tasks. Eu não sei se eu mudei alguma coisa depois que eu coloquei, mas deixa eu pôr ele aqui, ó, no código, só para ter aqui. Eu vou pôr no readme, aqui não vai ter isso aqui no seu readme lá, porque eu não vou mexer naquela branch lá que eu estava te falando mais. Então aqui eu vou só colocar o seguinte, lá embaixo de tudo, antes aqui da licença, eu vou colocar comandos úteis, alguma coisa. Como que eu coloquei o nome aqui? Testing commands, aqui, manual. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui, e aí pronto, ó. E aí você pode, pelo menos aqui no Mac, né? Eu não sei se isso vai funcionar normal, acho que funciona no Windows também. Você pode copiar isso aqui tudo, ó, se você quiser. Copia tudo aqui, vou lá no terminal e faço isso aqui. E aí dou um executar, ele já cria todas de uma vez ali pra gente, ó. E aí você vê que agora eu tenho um monte de task. Então, task all, eu tenho essas todas aqui que a gente pode brincar depois pra gente ver se a busca tá funcionando bonitinho ali. Vamos ver o que falta então a gente fazer. A gente já fez o delete, agora falta o one. O one, ele é a mesma coisa do delete, só que ele não tem um force, ele é só para encontrar só uma task. Então, aqui no meu one, vou copiar o delete, vou colar. A gente já está terminando isso aqui, ó, bonitinho. Então, aqui no meu parser, delete, vai ser parser one. E aí, nesse parser one, ao invés de delete, eu vou colocar o comando correto. Na verdade, ao invés de eu copiar aquilo lá, é melhor eu copiar aqui do outro código, né? Vou copiar aqui, vou colar ali, ó. Vou copiar também a classe aqui do formatter class. Eu não sei porque eu mantive isso aqui dessa forma, mas eu vou deixar isso aqui desse jeito. Vou dar um espacinho aqui e pronto. Então agora a gente tem um parser que encontra um também, que é o find one, beleza? Então executando eu vou dar um task one, e aí menos i, lá eu tenho um id 2 lá, ó, encontra o id 2, 3, o 4 e assim por diante, o 5, o 1, ou se eu passar um, sei lá, 100 que não tem, ele fala no tasks found. Então beleza, tudo funcionando agora. A gente pode testar o search aqui, que o search ele é bem legal, porque o search ele chama isso aqui, ó, esse find aqui do repositório, ó. Então aqui, ó, no repositório, o que eu estou fazendo? Lá no TinyDB, você tem como fazer junção de consultas. Então você tem a consulta 1, consulta 2, consulta 3, e você pode juntar com OR ou com AND, você pode também negar a consulta através dessa query aqui. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando uma query e todas elas eu estou gerando com um NOP, nenhuma operação. Isso aqui vai gerar uma consulta vazia, basicamente porque eu não posso usar uma query vazia. Então já tem esse método lá, NOP, para quando você vai fazer a concatenação, assim como eu estou fazendo. Então aqui eu estou basicamente pegando o done, para saber se o done é true ou false, porque eu tenho que saber se é true ou false, para que eu saiba se a pessoa enviou ou não, porque se for none, aí quer dizer que a pessoa não enviou esse valor, então eu não quero na busca. Daí aqui eu estou criando um dicionário que tem várias funções que criam a consulta. A busca da search, ela aceita expressão regular. Na verdade, ela já é uma expressão regular. Então você pode escrever a expressão regular aqui se você quiser para buscar a task. Se não tiver nenhuma coisa na task aqui que eu recebi, eu vou colocar nenhuma operação para todas elas. O done eu estou fazendo aquela checagem para saber se a pessoa enviou ou não o done, e se ela não enviou, eu faço não operação. As tags, eu estou utilizando o N do search ali para encontrar qualquer tag dentro daquela consulta ali. Então, se a pessoa enviou Python, eu vou encontrar qualquer task que tenha pelo menos uma tag Python. E aí, se não tivesse nenhuma operação, o priority, a mesma coisa ali. Inclusive, para o priority, aqui não tinha necessidade, mas eu coloquei também expressão regular, por algum motivo. E daí eu faço a junção de todas as consultas com AND. Então, esse comercial, lá nas queries, ele forma um AND. Então, todas as consultas, você pode combinar várias coisas ali, e essas combinações de task, done, task e priority são sempre AND. Então, se eu colocar task, vai ser eu encontrar uma palavra na task, qualquer palavra. Se eu colocar task e done, vai ser essa busca exatamente. Então, vai ser task
e done tem que bater na query. Se eu colocar todas, vai ser task e done e tags e priority. Então essa consulta tem que bater com end. Só isso que eu queria te mostrar. E aí a gente pode brincar lá na consulta. Então no search, se eu buscar vazio, ele traz os 10 lá primeiros, porque eu coloquei aquele limite, mas eu poderia colocar o L aqui, o que eu quisesse, né? São 20 ali que tem, mas eu posso limitar. Eu não vou ficar limitando aqui, eu só quero fazer o seguinte, menos T, e eu quero ver se ele vai encontrar lá. Tinha uma expressão regular ali que eu tinha testado antes, ó, eu não vou nem lembrar dela, mas olha lá, ó, essa aqui. Essa expressão regular, ela encontra a letra P, e aí o ponto representa qualquer caractere, repetido 4 vezes, e a letra N. Isso aqui escreveria Python, e outras palavras que baterem com isso aqui. Mas vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Deixa eu ver se tem Python. Tem Python no nome ali. Então, executando, ele encontrou todas essas aqui, ó. Então, aqui, ó, ele encontrou estudar Python, estudar Python moderno, fazer compras. Olha só, ele pegou, eu acho que foi isso aqui, ó. P, aí essas letras todas aqui, e termina com N, tá vendo? Quase que formou aqui, ó, Python, mas não é Python, mas ele encontrou isso aqui. E aí, aqui tem Python de novo, aqui preparar também, eu acho que é aqui, ó, do preparar. Aqui, eu não sei de onde que ele está pegando isso aqui, mas aqui ele pegou isso aqui também. Então, é expressão regular. Mas a maioria das pessoas vai utilizar isso aqui para digitar, sei lá, Python. E aí fica mais fácil de encontrar. Ou, sei lá, vídeo. Aqui, olha lá, publicar vídeo, criar capa para vídeo, assistir vídeo de tipagem no Python. Então, a task está funcionando. Agora, vamos colocar um done aqui, sozinho, tá? Depois a gente põe a combinação. Então, o done, é só colocar o menos, eu não coloquei essa menos D, né? Então, vamos colocar menos done. E aí, eu encontro todas que estão concluídas aqui. Maravilha. E aí, no done, todas que não estão concluídas. Então, tá lá, todas não concluídas. Priority, vamos testar ele aqui. Vai ser P, high, todas high. Aí ele encontrou todas high, medium, todas medium e low, todas low. E para tags, menos tag, vou colocar trabalho. Então, ele encontrou todas que tem a tag trabalho. Aqui, se eu quiser a tag slides, só para ver ali, ó, slides, ele encontrou, só tem essa que tem a tag slides. Se eu quisesse Python, ele encontrou, só tem essa que tem a tag Python. Vamos ver se é só isso mesmo, porque eu achei que tinha mais. Realmente, parece que só tem essa tag Python aqui. Mas, então, aparentemente, tudo funcionando. Agora, combinando todas, se eu pegar "-t", Python, é o primeiro ali que eu estou focando. No done, então ele não está concluído, tem que encontrar pelo menos aquele primeiro ali. "-p", high, e "-tag", Python. Se eu executar, ele deveria... Eu mandei o quê? "-tag". Eu acho que ele tentou expandir esse comando aqui. Deixa eu colocar entre aspas. Ó, invalid choice Python. Deixa eu ver do que eu mandei aqui. Esse high aqui tá certo. "-t", Python, tá certo. Invalid choice Python. Por algum motivo. Choose, create. Ah, tá. Eu não mandei aqui o search, ó. Eu mesmo caí no negócio. Então, ele tá funcionando aqui. Não era lá para trás, era isso aqui. E aí eu posso até colocar o limit aqui, se eu quiser. 1, que era 1 mesmo que ele iria encontrar. Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria fazer aqui com você. Te mostrar como que eu encaixaria o argparse aqui dentro de um programa já funcional, sem aquele print, só ficar printando coisas na tela. É um programa que está funcionando, ele precisava de uma interface e a gente embutiu essa interface dentro do nosso programa. Tem mais coisas para a gente aprender? Tem muito mais que você pode fazer com o argparse. Por exemplo, aquela classe que faz o colorido ali que eu coloquei, você pode até criar aquela classe com a sua custom formatter lá para você fazer isso aqui. Outras coisas, você pode trabalhar com conflito, você pode olhar prefixo, você pode criar parents para você evitar ficar repetindo os argumentos, você pode criar um parser que é pai de um outro parser, e aí ele tem coisas em comum. Isso permite que você crie um subparser ou vários subparsers que usam as opções do pai, lá no caso. Então isso é bem legal, as outras coisas a gente já viu aqui, sair no erro, acho que a gente já viu tudo aqui. Então dá uma lida na documentação, caso você queira coisa mais específica que isso. Eu tentei trazer, assim, as coisas mais usadas aqui, mas tem mais coisas para você aprender. E também tem, se eu não me engano, um tutorial argparse
do próprio Python também. Então é esse aqui, ó, argparse tutorial, que aqui ele vai detalhando aqui, vai aumentando um pouco a complexidade para você aprender ainda mais, tá? Então se você chegou até aqui, parabéns, porque o que acontece? Você já sabe mais do argparse do que 99% dos devs que eu conheço, que eu já vi escrevendo em Python. Então, parabéns para você, e agora você consegue já criar suas ferramentas de linha de comando aqui. Depois que a gente terminou, do modo que a gente escreveu esse projeto aqui, a gente consegue fazer o seguinte. Como a gente já está utilizando isso aqui, ó, o pyproject.toml aqui, a gente consegue buildar esse projeto e gerar um pacote pronto para a gente final. Porque até então, o que a gente estava fazendo era mais ou menos isso aqui, ó, o sync, né? Quando a gente faz UV sync, ele builda esse task aqui pra gente, né? Mas é mais ou menos como a gente fazer UV pip install -e ponto. E isso instala esse pacote aqui de forma editável. A gente já estava trabalhando assim. Mas o UV também permite que você faça a build desse projeto, e aí você gere um pacote mesmo que você poderia compartilhar com quem você quisesse aqui, bonitinho aqui no seu Python, ok? Mas a gente vai falando mais sobre essas coisas aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha aí pra gente, se inscreve no canal, marca o sininho, aquelas coisas todas, e não esquece de interagir com esse tipo de conteúdo, porque é raro você achar conteúdo bom, assim, com muito conhecimento, que tenha um volume bom de views, né? Então, interage com esse conteúdo, compartilha com quem você quer que aprenda também, e eu te vejo no próximo vídeo. Então, grande abraço!